tarde, Fera, em especial Fera Visão, né? As nossas ferinhas que estão começando a trajetória, o SSA1, né? Hoje, com Biologia, quem está falando aqui é o professor de vocês da equipe de Biologia, Felipe Cartagenes, e a gente vai comentar rapidamente um pouco do que foi essa prova hoje. Mas a gente comenta feliz, porque a prova foi uma prova legal, uma prova bem feita, com imagens boas. O aluno, com certeza, o Fera Visão, ele conseguiu ter uma boa desenvoltura, na qual, nessa prova, foi englobada a bioquímica, com grande destaque, principalmente para a parte de carboidratos, proteínas, vitaminas, a parte de ácidos nucleicos. E a gente pode ir analisando questão por questão, como agora. A gente pegou a primeira questão, envolveu carboidrato, proteínas e vitaminas, nas suas funções estruturais, na sua função de cofator. A gente sabe que uma enzima ela pode ter moléculas como vitaminas, o próprio complexo B faz isso, na formação de enzimas. As enzimas são catalisadores químicos. As proteínas, os carboidratos têm função estrutural. O carboidrato, principal função, energética. Isso foi muito bem trabalhado durante o ano. A segunda questão é a questão que eu acho que o próprio aluno Visão ele riu, porque a gente bateu muito e brincou muito com isso no dia a dia, que foi a questão das vitaminas. As vitaminas que foram tratadas de uma forma bem suave, mas bem direta, assim, cobrando o conhecimento do aluno. Foi cobrada a doença dos marinheiros, muito trabalhada, que é o escorbuto, pela deficiência do ácido ascórbico, a vitamina C. Na questão 3, mais uma vez a bioquímica envolvida, envolvendo inorgânicos e orgânicos, para ver se o candidato ele sabe fazer a diferença entre o que tem um ácido nucleico e o que não tem. Então, bastaria ver o que era orgânico e o que não seria orgânico, né? Na quarta questão, envolveu-se o processo de bioenergética, a fermentação. A fermentação é um processo muito importante, que foi também citado na questão 6. Fermentação alcoólica, a fermentação acética, a fermentação lática. A quinta questão envolveu o processo em citologia, que poderia ser um pouquinho mais trabalhada. Mas a citologia aqui foi trabalhada na questão transporte de substâncias. E essa questão transporte de substâncias envolve a endocitose, que é a entrada, e a exocitose, né, envolvendo também a digestão por consequência. No caso, pinocitose, fagocitose, pina de líquidos, fago de sólidos, e a saída, quando é de resíduos, plasmocitose ou defecação celular. Isso aí também é muito trabalhado. Na sexta questão, vimos a questão da fermentação em si, que foi tratada na quinta questão. E a gente sabe que envolve nos processos de bebidas alcoólicas, da fermentação do pão, na produção de gás carbônico e demais formas de energia. A sétima questão é a questão de nível muito fácil, que a gente pode dizer que foi a questão dos gêmeos. Os gêmeos, sabemos que podem ter dois tipos, o univitelino e o bivitelino, né, na qual uma fecundação só pode ocorrer com um espermatozoide, não entram dois espermatozoides. E a gente sabe também que foi trabalhado que a meiose é quem produz os gametas, e os gametas são células haploides, que se unindo, eles formam o zigoto diploide. Então, o aluno Visão ele conseguiu fazer essa, com certeza. A oitava questão envolveu a parte de reprodução, a diferença básica entre reprodução assexuada e sexuada. Nessa reprodução, as imagens foram bem claras. Na imagem A, uma reprodução assexuada, sem variabilidade genética. Já a segunda, sexuada com gametas, tem a variabilidade genética, na qual a reprodução A, ela produz, vamos dizer assim, clones, sem uma variedade. A questão 9 envolveu um pouco de êmbrio com reprodução, a consequência da reprodução vindo para êmbrio, a formação da segmentação que a gente tem a mórula, a blástula, a gástula, no caso blastocisto. A 10ª questão, ela envolveu, além disso, o tecido epitelial. O tecido epitelial que é um tecido de grande importância, grande relevância, não que os outros não sejam, mas é pela grande quantidade de conteúdos que ele pode ter ramificados. Então, falou-se no câncer, na questão do ultravioleta, o que é que pode causar ou não a pele, que foi tratado no SSA3, como a gente já comentou, numa questão que caiu no vestibular do SSA3, que ele tinha um contexto de primeiro ano e falava da questão de tecido epitelial e neoplasias. Foi-se tratado de forma bem leve também a parte da embriologia, os tipos de ovos, na 7ª questão. Centro-leste é um ovo de artrópode e não de mamíferos, né? Artrópodes. E a gente pode ter a seguinte noção de que a prova foi uma prova que faltou, vamos dizer assim, no meu ver, no meu visual, eu posso dizer que a citologia, a origem da vida, ficou um pouquinho afastada em relação aos anos anteriores.
O método científico, que sempre é cobrado, também foi um pouquinho esquecido, mas não perdeu a qualidade, não fez a prova perder a qualidade. Ela não perdeu em qualidade. Mas o aluno conseguiu fazer de uma forma tranquila, um pouquinho de raciocínio, ele conseguiria fazer essa prova com tranquilidade. Uma prova de mediana para fácil, mas a gente fica mais feliz ainda porque a gente sabe que foram contemplados os assuntos do ano todo. E nosso aluno, nosso fera, ele foi bem, vamos dizer assim, ele foi muito bem, ele conseguiu fazer o seu melhor. E a gente sabe que o melhor deles é muito. Então, fica o meu abraço, a equipe de biologia sendo representada por mim, Felipe Cartagenes, e na expectativa é que os nossos alunos fizeram um bom trabalho. Fiquem com Deus e a torcida está aqui. Começamos mais uma vez essa etapa. Um forte abraço.